E a ideia do encontro é o seguinte: essa semana é catolicismo e judaísmo, semana que vem é islamismo e judaísmo, depois é religiões afro-brasileiras e judaísmo, e finalmente budismo, hinduísmo e judaísmo. E a ideia nesses encontros é assim: sempre haverá um representante da outra religião que vai fazer uma primeira apresentação, talvez 20 minutos, meia hora no máximo, sobre os princípios básicos da sua religião. Agora nós vamos ouvir sobre o catolicismo, vamos aprender mais sobre o catolicismo. E na última meia hora que vai sobrar, nós vamos fazer perguntas e juntos tentar estabelecer pontes entre aquilo que foi exposto e aquilo que nós conhecemos do judaísmo. Onde é que o catolicismo e o judaísmo se identificam e onde há alguma divergência, vamos tentar entender também o motivo dessa divergência. Então essa é a ideia da construção do encontro. Muita alegria, Padre Hilário. Deixa eu sentar aqui, já estou velho para ficar... Eu vou sentar com você. Isso, assim eu não me sinto órfão. Bom, a gente começa dizendo boa noite. É uma alegria estar aqui realmente. Tem algumas coisas assim meio autobiográficas que eu gostaria de colocar. Primeiro, é a primeira vez que fui para Israel. Eu já tive diversas vezes, e uma vez passei os 2 anos seguidos lá. Era na época ainda do Zaken, como eles chamavam, né, David Ben-Gurion. E era a época que nem deputados e nem ministros usavam terno e gravata. E eu gostei muito disso. E como eu falei, é um grupo de jovens que está lá hoje à noite, eu também não me preocupei de trocar de roupa, Bom, passei o dia lá na escola, com o colégio que nós temos lá em São Paulo. Deixa para lá. Falando do catolicismo, eu vou colocar algumas ideias, mas acho que o mais importante é as perguntas que eventualmente surgirem, porque daí responde realmente aquilo que as pessoas talvez tenham em mente. Primeiro, por que tem, vamos dizer, o cristianismo, que é um mundo muito amplo, né? É aquele movimento que inicialmente foi visto como sendo uma seita judaica, assim como os fariseus e saduceus e essênios já um pouco mais diferenciados, e que depois aos poucos foi assumindo uma posição bem característica, né, onde foi se sentindo uma diferença básica. Quem lê o livro dos Atos dos Apóstolos, que é um dos livros do chamado Novo Testamento, tem uma cena que eu acho de muita malandragem do apóstolo Paulo. Ele estava preso e chega um novo tribuno romano, ele diz: por que você está preso aqui em Cesareia? O pessoal lá de Jerusalém está querendo me matar. Ele tinha sido educado entre os fariseus, né, o nosso amigo Paulo, que nós chamamos de São Paulo, que deu nome ao estado, à cidade, etc. E ele foi levado para o Sinédrio de Jerusalém para ser... A tribuna queria definir o cara na cadeia sem saber porquê. Bom, e Paulo sabia que o negócio estava russo, estava bravo para o lado dele, a hora que ele foi apresentado lá no Sinédrio. Só que aí ele fez uma malandragem muito grande. No Sinédrio tinha uma porção de saduceus, que, como nós sabemos, era um grupo religioso que tinha uma porção de características, tanto sociais, mas sobretudo doutrinais. E que 2 características: não acreditavam em ressurreição dos mortos e nem em anjos. E a maioria do Sinédrio parece que era composta de fariseus, que acreditavam tanto na ressurreição dos mortos quanto em anjos. 2 características, entre outras muitas. Então Paulo ia ser julgado. Agora, qual foi a malandragem dele? Ele olhou para aquele pessoal todo, alguns tinham sido colegas de estudo dele. Ele diz: gente, eu estou sendo julgado pela minha fé na ressurreição, porque eu acredito na ressurreição. Ele fez uma grande omissão, ele não falou na ressurreição de Jesus, ele só falou na ressurreição. Aí começou, como os judeus gostam de discutir, né? Desculpa de falar isso, começou aquele quebra-pau no Sinédrio e ele se safou desse jeito porque o pessoal não chegava a uma conclusão. Mas o que é esse grupo cristão? Se nós formos analisar
O que diferencia judaísmo de cristianismo? Outro dia foi uma expressão usada por um rabino, não sei se foi o Sobel ou quem que foi, num artigo, se não me engano, ou se foi num artigo que tem aqui numa revista, um diálogo entre um cardeal e o grão rabino lá de Paris. A gente vê que tem pouca diferença emocionalmente, socialmente, e a gente pode ver a história que machuca. Mas, basicamente, eu diria o seguinte, que se nós formos comparar, quando eu falo para os cristãos, 90% do cristianismo ou mais é judaísmo. Nós temos um elemento, eu sei que ele é essencial, que ele é básico, que nos separa. É a fé que nós temos em Jesus, que é um judeu, não como Messias, porque eu acho que nem isso não separaria, eu pessoalmente penso, mas nem Jesus como Filho de Deus. Então, basicamente, é isso que fere a compreensão que o judaísmo tem da unidade de Deus. Eu uso a palavra Deus com simplicidade, tem alguns que não gostam de usar o que a gente use de um modo tão comum, mas eu não vejo uma outra. Posso dizer o nome, eu posso dizer uma outra coisa, mas para mim é comum. Basicamente é isso.